Eu saúdo a todos meus caríssimos amados irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Virene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, dia 5 de 4 de 2026, dia 5 de abril de 2026. Às 12 horas e 45 minutos, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor, para nós darmos contínuo trabalho de hoje. Um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo. Diga comigo, Israel, Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que maravilha, né? Então vamos fazer uma oração para dar no contínuo trabalho de hoje, né? Fazer contínuo a leitura do trabalho de hoje, né? Vamos fazer uma oração. Eu quero pedir para que todo o Brasil e o mundo orem para a nossa nação brasileira, para os Estados Unidos, para a América, para todos os países patriotas, os países da direita, que batalham pela direita, são conservadores da palavra de Deus e de toda a santidade, né? E então precisamos de oração para vencer o mundo. O Senhor diz, tenha bom ânimo, vencei o mundo, eu venci o mundo. Então só podemos vencer, está escrito, eles vencerão pela palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro, né? Pelo sangue de Cristo. Então, meu prezado, vamos orar para todos os patriotas, principalmente para a família Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, e para todos os ministros que trabalham, que estão trabalhando ali, né? O ministro André Mendonça, tem outro ministro lá que me lembro o nome deles, deputado federal, estadual, que estão trabalhando em conjunto, todos juntos, lutando na mesma força, no mesmo sentido, no mesmo parecer, libertar o nosso país, né? E lançar na prisão os ladrão, malfeitores, terroristas, assassinos, né? É o que a nação precisa escapar da mão desses assassinos. Então vamos orar ao Senhor, né? Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus bendito, nesse momento peço pela tua santa e infinita graça e misericórdia que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada, e foi cravada sobre a cruz do Calvário, e coloque sobre esse país, o Brasil, Senhor, sobre todos os patriotas do Brasil, da América, Senhor, do Israel e de todos os países patriotas, Senhor, aqueles que estão buscando a tua direita, Senhor, o teu direito, porque o Senhor é o único juiz de direito, Senhor, que pode endireitar o nosso país, endireitar o mundo, Senhor. Abençoa, Senhor, dê força, dê poder, Senhor. Quebra todo o laço satânico, todo o poder das trevas, Senhor, que está, Senhor, todo o fluido do maligno, todos os dardos deflamados e todos os laços do diabo, toda mentira e todo o engano, Senhor, seja jogado por terra. Dê força para que os Estados Unidos, Senhor, que os americanos possam vencer, Senhor. Abençoa, Senhor, unge todos os soldados da América, Senhor. Unge, Senhor, envia o Santo Arcanjo Miguel, Senhor, o Santo Arcanjo Gabriel, Senhor, dando cobertura para eles, Senhor, dando poder, Senhor, repreendendo toda astúcia, cilada do inimigo, todo cilado, meu Deus. Toda emboscada seja retirada, Senhor. Abençoa, meu Deus poderoso, Deus maravilhoso. Cobre com teu manto celestial, cobre com teu sangue precioso, Senhor. Abençoa, meu Deus, proteja e prospera, Senhor, a todos estes, Senhor, que confiam no Senhor, que buscam a tua presença, que quer fazer tudo quanto é direito do Senhor, meu Deus. Abençoa todo o exército, Senhor, que se encontra na batalha. Abençoa também toda a família Bolsonaro, Senhor, toda a família Bolsonaro, Senhor,
o Jair Messias Bolsonaro, Senhor. Coloca tuas mãos sobre a cabeça dele, Senhor, teu servo, teu ungido, e vai queimando, vai destruindo, vai caborizando, vai desalojando, vai jogando por terra, vai banindo todo o mal, toda a enfermidade, toda a infecção. Seja queimado, destruído, carbonizado, desalojado, desaparecido, seja banido pelo poder nome da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Unge todos os medicamentos sendo usados sobre o teu servo, teu ungido, Senhor. Unge todos os aparelhos sendo usados sobre o teu ungido, Senhor. Unge o leito onde o seu ungido está internado, mas unge, Senhor, familiares dele, Senhor, o assistente ao lado dele, Senhor, a esposa dele, os filhos dele, todo o familiar dele, Senhor. E também todos os patriotas do Brasil e do estrangeiro, Senhor, todos aqueles que buscam a Tua presença, que quer preservar o que é direito do Senhor, meu Deus, nas faces da terra, porque tudo foi o Senhor que fez, Senhor. Porque tudo é o Senhor que fez, tudo pertence ao Senhor, meu Deus. Sim, meu Deus poderoso, tudo eu te peço no nome santo e amado Teu unigênito Filho, Jesus Cristo de Nazaré. O Filho do Teu amor, a geração do Teu Espírito Santo, aquele que é bendito, que é eterno, que vive, que reina para todos sempre, para eternamente. Amém, amém, Senhor. Pega na mão do seu irmão e diga, receba a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a vitória é tua, meu prezado. A vitória é dos patriotas. A vitória vai ser da família Bolsonaro e da família do Trump, do Donald Trump, e todo o exército da América. Ainda vão cantar o hino da vitória. Vão cantar o hino da vitória junto, porque eles estão fazendo segundo a direção de Deus. Quem faz o que é da vontade de Deus nunca faz errado. Mas aquele que anda após o gaturno, o roubo, o desfraude, a maldade, que anda no caminho do erro, no espírito do erro, ele só recebe, no final só recebe o erro também, né? Só recebe a sentença. Mas os filhos de Deus têm a vitória. Tem a vitória, irmão, né? Prezado, hoje eu não quero ser muito extenso para não ser cansativo nos próximos. Então vamos para a leitura. Hoje eu quero falar sobre o poder da saudação, o poder da paz. O poder da paz, o poder da saudação. Primeiro eu vou falar o que já aconteceu comigo, o conhecimento do que eu sei, para depois eu fazer a pregação dessa leitura, né? Eu estava numa missão em Cuiabá, Mato Grosso do Norte. Cuiabá, capital do Mato Grosso, né? Do Mato Grosso do Norte. Naquele tempo não tinha Mato Grosso do Sul, não é só Mato Grosso do Norte, era um Mato Grosso só, que agora está dividido. Eu estava numa missão e nisto sempre a gente estava também comunicando com o povo da Igreja Deus e Amor. De vez em quando a gente assistia, dava um intervalo, a gente ia lá, porque não tem desfeito de nenhuma igreja, né? Todos somos iguais, né? E nisto saiu, assim, um atrito lá, uma contenda sobre obreiro. Por isso que eu digo, ninguém queira ser, deixe Deus por um lugar. E nisso um obreiro que lá era um pastor, ex-pastor, que chamava José Dias. Se levantaram uma contenda lá na reunião de obreiro e o pastor saiu. Ele falou que ia levantar um ministério, uma igreja para ele. E nisso teve uns irmãos que acompanhou. E o irmão presbítero que estava na frente do trabalho, lembra até o dia de hoje, presbítero de Djalma, muito humilde, um homem de muita consagração, muito humilde. Falou, irmão, não vai não. Não vai, que se for, o senhor vai morrer. Vai morrer. Se o senhor for, o senhor vai morrer. Não sei de que jeito não, mas o inimigo vai te pegar no laço. Se Deus te colocou no ministério, o senhor trabalhar, então vamos trabalhar. Ah, porque sei o que, saiu aí.
saiu em contrito, discutiu com os irmãos, saiu em contrito. E nisso acompanhou um outro presbítero, por nome de José Alves, e mais uns 5, em tudo isso, umas 6 pessoas. Abriram um ponto de culto no Acurizal, por cima de Cuiabá, numa vila por nome de Acurizal, uma vila de índio. E todos os sábados eles iam lá, ia fazer culto lá. Quando estava com uns 6 meses que estava cultuando ali, eles iam de Kombi, tinha uma Kombi. Então eu pegava essa Kombi e ia lá, dava quase 100 quilômetros, quase dos 100 quilômetros. Celebrava o culto e voltava, fazendo ponto de culto, uma vez por semana, todos os sábados. Numa dessas viagens, dizer que se atrapalhou, a Kombi deu na frente de uma carreta. Na frente de uma carreta. Morreu 5, e esse irmão José Alves, que o irmão tinha lutado para ele, não vai, você arriscado, se você for, você não diz que você vai morrer, mas você vai passar pela sombra da morte, não vai. E o irmão foi, nessa Kombi chocaram na frente da carreta, a Kombi esbagaçou tudo, o irmão saiu, bateu a cabeça e saiu. Ficou tudo entre a vida e a morte. Só que esse irmão não morreu, não morria. Levaram esse irmão para casa, os outros foram para Microtério, já para ML, morreu, acabou. E ele, como não tinha morrido, ficou entre a vida e a morte. Falou, no hospital não adianta ir não, mas é traumatismo craniano, não adianta ir para o hospital, não vai morrer, vai levar para casa, vai morrer em casa. Pois é, levaram para casa, o menino levou para casa, pôs ele numa cama, ficou. Nem morria, nem vivia. Se olhava, o homem não estava respirando. Falava, não tinha como responder. Tudo estava com uma imagem de barro, né, com uma estátua, deitado. Não mexia, não movia, não tinha movimento nenhum. Quando a irmã viu que ele estava naquela posição e o homem não morria, nem vivo, nem morto, foi me chamar, foi em casa me chamar para ir lá orar para ele. Orei uma vez, o senhor não levantou. A irmã voltou novamente lá em casa no outro dia, fui de novo, no segundo dia orei. No terceiro dia falei, esse homem. No segundo dia falei, Sérgio, ou ele vive ou ele morre, um dos dois. No segundo dia não morreu também. No terceiro dia, e eu não sabia o que tinha acontecido com eles. No terceiro dia que eu fui orar, eu falei, irmã, o senhor está me mostrando que tem um negócio errado aqui, tem uma coisa errada. Esse homem não está aqui para a morte. De que jeito que esse homem saiu da Igreja de Deus e Amor, irmão? Porque está com vergonha de falar, mas saiu, fizeram uma contenda, saíram. Foi o pastor ia para uma igreja por conta dele, e o irmão acompanhou, ia ser obreiro dele, está acompanhando com ele no carro, deu esse acidente, esse desastre, o pastor morreu, os outros morreram e ele ficou assim, nem vivo nem morto. Mais 4 criancinhas para tratar, para criar, e a mulher, e esse irmão, nem vivo nem morto. Aí, irmão, se você tivesse me falado, nós já tinha selecionado esse problema. A irmã pega o primeiro ônibus e desce para a Igreja de Deus e Amor. Ela é 24 horas no ar, desce correndo para lá. Chega, vai até no santuário, vai chegando, dobrando o joelho e pedindo perdão, que está precisando perdão. Que o irmão rebeliou contra o ministério, para levantar outro ministério, o senhor tinha separado ele para o obreiro da Igreja de Deus e Amor, não é para outra igreja. Então esse irmão está entre a vida e a morte. Pede para eles levantar um clamor em oração a benefício do irmão, perdoar o irmão e levantar o clamor lá. Quando a irmã chegar aqui, o irmão vai encontrar a mão de pé. A irmã pegou o primeiro ônibus e correu para a Igreja de Deus e Amor. Chegou lá, confessou, pediu oração, do jeito que eu falei. Quando ela vinha chegando em casa, o irmão estava de pé.
estava lavando vasilha, cuidando, limpando a cozinha, porque durante o período que ele estava no leito, entre a vida e a morte, a irmã atrapalhou o serviço, não tinha nem como fazer o serviço de casa, tribulação. Não sabia o que fazia, pobrezinha, coitadinha da irmã. Quando a irmã foi lá, quando voltou, quando desembarcou do ônibus, que olhou lá da rua, já enxergou o irmão trabalhando dentro da cozinha, né? Limpando a casa, limpando a cozinha, fazer comida, né? Então, irmão, daí um dia eu estava viajando, fui viajar para o norte de Mato Grosso, passando na cidade de Nova. Cheguei numa igreja para visitar uma igreja de um amigo meu lá. Esse irmão José Alves ia passando na rua com a família, falou, vamos, já está aqui mesmo, vamos visitar a minha casa. Eu falei, mas eu estou com pressa para ir embora, para a próxima. Não tem próxima não, é hoje mesmo, o irmão tem que ir em casa, vamos em casa, conhecer, saber onde é que eu estou morando, porque o irmão não sai, o irmão é empenhado na obra, não tem oportunidade de sair. Quantos anos eu conheço o irmão, o que o irmão fez por mim, eu queria que o irmão pelo menos fosse em casa, pelo menos para ver onde é que eu estou morando e coisa. Vamos em casa, ele insistiu, daí fomos. Da base de 1.000 metros, nós fomos a pé mesmo. Isso acompanhou a base de umas 10, 12 pessoas acompanhando. No passar uma travessia de uma quadra lá, eu vi um quintal fechado com mais de uns 20 fios de arame, esse arame elefante, com aqueles palanques de serra bem ficadinho, bem pregado, bem arrumadinho. E um casal brigando por lá de dentro. O homem com um facão de 20 polegadas correndo atrás da mulher, ela tinha furado na coxa da mulher, assim estava escorrendo sangue da coxa da mulher. E a mulher com um pedaço de cabo de vassoura lascado assim, que ficou tipo um espeto, com a ponta assim, ela tinha dado uma cacetada na cabeça dele, dava uma brecha assim, aberta assim, cortou a pele assim, e estava com a roupa lavada de sangue também, né? Ali. E os irmãos estavam cheios de, aqueles irmãos da igreja Deus de Amor me acompanhando também, ia visitando na casa do irmão José. Falei, irmão, está na hora da obra. Está na hora da obra, o povo está se matando aí, olha a batalha aí, a guerra aí. É na hora de nós entrar na guerra. Vamos acudir, acorde os irmãos, vou deixar a aula para vocês. Falei, não, aí nós não entra não, aí nós não mexe não, eles estão se matando, mesmo, eu deixei que se matem, eu não entro não. E é perigoso para nós, não tem nada de perigo não, a obra de Jesus Cristo é para os soldados de Cristo mesmo fazer, é para nós mesmo, a obra é nossa. E eu falei, não, senhor, nós não faz não, se o irmão puder acudir, irmão, acorde aí, pode acudir aí, que nós estamos tudo acompanhando o irmão. Eu cheguei na beira da cerca, levantei a mão, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Caiu, o casal estava brigando, mas caiu. E eu enfiei a mão no meio daqueles arames, peguei, falei, peguei os arames, veio, quebrei 6 fios de arame. Quebrei 6 fios de arame. Passou eu e a mulher com meio daqueles arames quebrados. Vamos lá. Foi onde é que estava a mulher caída, o homem. E eu falei para ela, primeiramente de toda a obra, eu queria que você me desse a chave para me abrir o portão, para entrar o meu povo que está aí por lá de fora. Também vem para visitar vocês aí. Eu vim para orar para vocês, fazer vídeo para fazer vídeo. Daí, peguei a chave, fui abrir o portão, entrou o povo. E daí eu fui pregar para ele, o Senhor me deu a leitura em São Mateus, capítulo 6, sobre a oração do Pai Nosso e a comunhão, e a grande comunhão. Ali eu fui pregar sobre a convivência de casais, que muitas das vezes, hoje, no dia de hoje, até perseguido, pregar sobre convivência de casais, mas porque o inimigo tem raiva, porque a casa tem que ter a paz. Não foi no nome da paz que eu derrubei os dois que estavam brigando, se matando, no casal. A paz, ela tem muito poder. Tem muito poder a paz. E Jesus Cristo é o príncipe da paz. Se não tiver paz, meu prezado, a casa está em dissensão. E nisso aí foi chegando, gente. Foi chegando, eu pregando para eles. Pregamos, oramos.
Primeiro oramos, Pai Nosso, do jeito que está escrito, depois fui pregar a palavra do jeito que ela era. Primeiro orar, depois decidindo para ele, né, a função da palavra. Quando acabei de fazer a pregação, procurei se eles queriam reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Procurei ser se alguém dele já era evangélico. E ele era um presbítero da Igreja Assembleia de Deus distanciado, né? Desviado, né? Desviado, porque estava brigando daquele jeito e estava em fase de desvio, o inimigo tomando conta da casa dele. Reconciliaram, fizeram a paz, reconciliaram no sangue, abraçado, escorrendo sangue, abraçado, um pedindo perdão para o outro. Reconciliaram, eu falei, agora você volta para a igreja de vocês, ou aonde quiserem congregar em Cristo Jesus, mas não saia da comunhão, que a minha obrigação fez, né? Então, meu pregador foi o poder da paz. Então, agora eu vou dar um ensino sobre o significado da paz, da onde iniciou a paz e aonde a paz vem operando. Então, a saudação da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo traz um poder muito grande, muito infinito, mas muitos dos crentes não sabem. Muitos estão saudando com a despedida eterna, despedida mortal, como se fosse uma despedida. A saudação, ela não é como uma despedida. A saudação, a renovação da graça, é um selo de um concerto. Então, muitas das vezes, a pessoa sauda o outro de longe, a paz do Senhor, paz do Senhor. Não é? Saudação não é assim. Saudação chega e abraça o irmão, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado. Celebra o nome de Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Para você ser enraizado, estruturado, enraizado em Cristo Jesus, para você precisar de Jesus. Celebra a paz que eu fiz e joga o adversário no chão. Que o Senhor Jesus Cristo tem força, tem poder. Ele é o príncipe da paz. Ele que opera. Então vamos falei poucos versículos para nós, não ser muito extenso, os irmãos, né? Em São Lucas, capítulo 1, versículo 28, capítulo 1, versículo 28 a 33, vamos ver o que está escrito. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra e considerava que saudação seria esta. Está vendo a saudação? Como é que é? Como é lindo a saudação. Disse-lhe então o anjo a Maria: Não tema, porque achaste graça diante de Deus. Está vendo? A salvação veio pela graça. Agradou a Deus. E Deus deu graça. A salvação veio pela graça. Achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Não foi confirmado no batismo do Senhor Jesus Cristo? A voz doou no céu, Deus falou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
tá vendo? Achaste graça. Deus achou graça, se agradou dele, se agradou de Maria, mãe de Cristo, e se agradou de Jesus Cristo também com a obra dele na terra. Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Era o trono de Davi, descendência de Davi, trono de rei. Não é um trono, uma cadeira de madeira, uma coisa assim, um trono de reis, uma cadeira de rei, para reinar. Andando seu pai. Ó, no versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó. Tá vendo? Eu falei? É cadeira de rei. Reinará eternamente. É um poder de rei. E o seu reino não terá fim. Tá vendo? Até aqui. E o seu reino não terá fim. Aqui. Vamos ver outra saudação maravilhosa. Que as igrejas, hoje em dia, não está tendo mais essa saudação. Até quem sauda com o Vasco Santo, sauda lá de longe. De longe. Com quem diz, cumprir com a ordem de sol. Saudação não é assim. Aqui dentro tem um Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele deseja um tacto com outro Espírito Santo, ou para transmitir. Nessa saudação, agora aqui, Maria visita Isabel. Quero dar uma explicação sobre isso aí. Aqui, Maria visita Isabel, aqui no versículo 39, do São Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Vamos ver o que está escrito aqui. E naquele dia levantou-se Maria e foi apressada à montanha, a uma cidade de Judá. E entrou-se em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Sabe o que eu falei? Ela não chegou e saudou, chegou e abraçou, encostou no peito a peito, e aquela saudação gostosa de um para o outro, da mulher com a mulher, do homem com o homem. Aquela saudação pensando na comunhão e na unificação do Espírito Santo. Se uniu, a criancinha saltou no ventre dela. Por que saltou no ventre? Porque primeiro a criancinha que estava dentro do coração saltou, para depois saltar a do ventre. Saltou primeiro do ventre eterno, para depois saltar a do ventre materno. Então, meu prezado, muita gente tem o dom, recebe a lei, a ordem, siga a doutrina e não aproveita as coisas mais preciosas que é para ele cumprir, que é para ele receber, por falta de atenção, de cuidado, de amor, de capricho, de zelo. Porque nem um membro de Cristo fica sem receber o Espírito Santo se ele andar segundo a direção da palavra com retidão. Porque a palavra é
espírito e verdade. Então, meu prezado, a criancinha saltou no ventre por causa da comunhão e da unificação. Ela foi correndo apressada, quando ela recebeu a profecia, foi apressada para entregar a parte da profecia para sua prima Isabel. E quando chegou que saudou aquela saudação gostosa, a criancinha saltou no ventre. Hoje em dia, não se vê essa saudação. E muitos crentes ainda desfazem de Maria, dizendo Maria e Isabel são mulheres comuns. Não são comuns. Mulheres comuns, verita, Deus não acha graça, não tem graça diante de Deus. Mulher com olho gordo, atrás de caçar caçando namorado, não tem graça diante de Deus. Deus conhece o tempo do coração e o pensamento da pessoa. Nosso pensamento é vivo. A nossa mente tem olho. E Deus sabe tudo. Sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E conhece o tempo do nosso coração e o nosso pensamento. Por isso que eu falo, aquele que tentar por uma mulher é comete o adultério com ela. Tentar. Tentar é no coração e na mente. Tentou. Pensando. Batendo. A fazer mais valência. Então, meu prezado, a criancinha saltou no seu ventre e ela foi cheia do Espírito Santo, conforme eu falei aqui, né? E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre. Ela é comum? É uma mulher qualquer? Não é diferente? É diferente. É diferente de muitas mulheres. Mas as mulheres que estão usando o véu, usando o ósculo santo, são descendentes dos santos profetas do concerto, também pertence à família dessa mulher aqui, Maria e Isabel. Pertence à casa de Davi, pertence ao reino de Jacó, pertence ao reino de Deus. Então, de onde vem isto de mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Porque eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. A criancinha, Jesus Cristo, está esperando a tua saudação com amor com o teu irmão. A tua saudação com verdade e com justiça com o teu irmão. Aquele abraço caloroso com verdade e com justiça, com amor sincero. Para a criancinha pular no teu ventre e te encher do Espírito Santo. A criancinha, João Batista, o anjo do Senhor, te renovando juntamente com Jesus Cristo de Nazaré, se encontrando, se unindo pelo Espírito Santo, te dando a unção e a alegria. Mas muitas das vezes você tem as coisas de Deus por uma coisa comum. Não é comum.
Não é comum, não. As coisas de Deus são ferramenta celestial. Os mandamentos do Senhor são ferramenta celestial para trabalhar na obra do Senhor. Muitas das vezes você não sabe, acha que é uma coisa comum. E não é comum. O ósculo santo, o batismo, o véu não é comum. Lava-pés não é comum. É mandamento. Pão da ceia sem fermento. O cálice do vinho sem o álcool, o sangue da uva, que está escrito também, não é comum, é celestial, diz o Senhor. Este é o meu sangue. Este não é o sangue de um alcoólatra, não, comprado no vinho champinha no mercado para fazer ceia, não, como se encontra na religião, um pão comum de padaria. O pão da ceia tem que ser feito pela mão do presbítero, chama-se pão ázimoro, está escrito dentro da Escritura. Vai pela Escritura que você faz ele certinho do que é para fazer. E celebra o corpo de Cristo. Está escrito aqui no versículo 45. Bem-aventurado é a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que há, as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Está vendo? Se você crê, meu amado, vai se cumprir na tua vida. Está vendo, minha irmã? Se você crê, vai cumprir na tua vida. Mas se você não crê, toda a vida você vai ficar da mesma maneira que você chegou. E tem que se renovar. Tem que renovar dia a dia. A palavra de Deus diz assim, que temos que se renovar. A palavra de Deus nós renova dia a dia, porque cada dia que passa o Senhor está ensinando coisa diferente. Para que o Senhor está ensinando? Para nós ficar aqui no mundo perecendo, padecendo, não ficar sofrendo a sequência, ou ficar sem receber a dosagem certa que o Senhor quer nos dar, a unção certa. O Senhor quer nós encher, foi cheio do Espírito Santo. Não é meio vaso que o Senhor quer, não. O direito do Senhor é todo. O direito dele sobre nós é todo. Não possamos ter reserva. Somos sem reserva de domínio. Somos de Jesus Cristo. Não devemos nada para o mundo. Por isso que eu digo, irmãos e irmãs, aquele que compra e não paga, aquele que gosta de dar o trote, se conserta, porque você está deixando a maior parte para trás. A tua reserva de domínio no mundo, assim como o anjo está escrevendo a boa obra, o inimigo está escrevendo a mal. Vai aparecer as duas. Diante de Deus, diante de Jesus Cristo, não existe meio ambiente. Jesus Cristo não fez, ele não fez a lei do foro privilegiado para crente, não. Crente não tem foro privilegiado, não. O foro privilegiado do crente rebelde é o inferno. Ou seja, ou não seja. Porque o crente que não é crente, ele é incrédulo. Incrédulo não tem parte com o Senhor. Incrédulo é apagado. Por quê? As mal obras corrompem as boas obras. Aqui vou explicar sobre essa saudação que eu falei, né? A saudação da graça, a saudação eterna, a manifestação do ventre eterno e do ventre materno. E a primeira manifestação tem que ser do Espírito, para depois a criancinha pular no ventre dos homens, a criança pula dentro do coração, chamado Espírito Santo. A criancinha é chamada Jesus Cristo de Nazaré.
está dentro do seu coração, para comunicar com o outro irmão, para dar força para o outro irmão, para proteger o outro irmão, para livrar o irmão do perigo, para livrar o irmão do acidente, para livrar o irmão da traição, de tudo mal. Mas muitas das vezes nós não olhamos o valor que temos, a posição que o Senhor quer que nós cheguemos. Muitas das vezes nós queremos levar as coisas de Deus do jeito que nós quer, não do jeito que Deus quer. Seja obediente até a morte. E o Senhor diz, dar-te-ei coroa da vida. Então, meu prezado, são coisas muito lindas. Vamos para a saudação uma saudação eterna de apóstolo Paulo, que muita gente estão na congregação saudando no rosto e achando que está saudando com o ósculo santo. Devido à maneira que ele está, ele não está saudando com o ósculo santo. Ele está saudando com a despedida eterna que nunca mais, na esperança que nunca mais vai ver o irmão. E não é assim. A saudação, ele tem que saudar o irmão pela saudação da graça. Saudar o irmão achando graça. Irmão com irmão. Saudar achando graça. Mas como isso? Vamos aqui em Atos dos Apóstolos explicar isso aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 25. Versículo 25, 26, 27, 3 versículos. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vós protesto que estou limpo do sangue de vós todos, do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Está vendo o apóstolo Paulo explicando? Não vereis mais o meu rosto, mas estou limpo do sangue de vós, porque nunca deixei de anunciar o conselho de Deus, o ensino de Deus. Ele nunca deixou de ensinar. É um apóstolo, professor, que nunca deixou de ensinar, sempre ensinando detalhado as verdades em Cristo Jesus. No versículo 36, 37, 38, vamos ver. Versículo 36. Havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Está vendo? Havendo dito isso, pôs de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos e lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijavam. Beijavam o pescoço de Paulo. Não é ósculo santo, despedida eterna, porque nunca mais ia ver o rosto de Paulo, do apóstolo Paulo. Beijava o rosto. Não era aquela saudação. Beijava com tristeza, com agonia, com angústia, com aquela despedida, é a última despedida, o último dia que eu vou poder ver o meu amado apóstolo, o último dia, a última palavra, o último conselho dele. Ele vai embora, nunca mais vamos ver ele. E beijava. Entristecendo-se, não é o que eu digo? Entristecendo-se muitos, principalmente pela palavra que disseram, que não me veria mais o seu rosto, que não veria mais o seu rosto. E acompanharam até ao navio. Acompanharam até o navio. Esta foi a saudação
do beijo no rosto, por despedida eterna. Não foi com alegria, foi com tristeza, com angústia. Essa foi uma despedida eterna, mas a despedida da Igreja de Deus, a saudação da Igreja de Deus, não deve ser por despedida, deve ser por graça, por alegria, pela unção da palavra. Aqui vamos ver sobre essa promessa que o Senhor fez, que nós leu lá, né? São Lucas, aqui em Santo Profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, dois versículos aqui. Porque um menino nós nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade e Príncipe da Paz. Não é o que eu digo? Príncipe da Paz. O homem que mais tem poder. O homem que faz parar a guerra a hora que ele quer. O homem que dá a vitória na mão de quem ele quer. Não é na mão de quem deseja. A vitória vem dele. Não existe pessoa de um conselho melhor, de um poder maior do que ele. E do incremente desde o princípio da paz. Não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Está vendo? O menino que Deus falou, o profeta Isaías, que daria esse menino, com todo esse poder, com todo esse conselho, com toda essa maravilha, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e Príncipe da Paz, Jesus Cristo de Nazaré. Do incremente desde o princípio da paz, não haverá fim sobre o seu trono, trono de Davi, e o seu reino será firmado, e fortificar-se em juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Está vendo, meu prezado? Da onde vem o poder da paz? A paz tem muito poder. O crente tem que ter paz, tem que ter comunhão, tem que ter alegria, tem que ter renovação, tem que ter alegria com a igreja, com os irmãos, com a unção da igreja, com a unção dos irmãos. Transmitir o amor inefável, um cordial amor inefável, como se um amar o outro como se fosse um anjo, e andar todo retamente como se fosse um anjo na terra, porque na verdade é anjo. Na verdade está escrito: vós sereis deuses, e os filhos de Deus é Deus também. Então tem que andar em retidão, fiéis no trato, nos contratos, nos negócios, nas palavras, não mentir, não usar de engano. Tem gente que mente, muitas pessoas mentem para ganhar preço de uma mercadoria. Daquela mentira que é queimada de campo. Lá em tal lugar está assim, pela metade do preço. Não está, mentira, pá. E o anjo,
o anjo do Senhor escrevendo, e o inimigo também do outro lado escrevendo. É dois que escrevem. O anjo escreve e o diabo também escreve a obra do malfeitor. Porque o diabo tem acusação. O anjo tem reprovação, o diabo tem acusação. Então, meu prezado, temos que andar certo, reto diante de Deus, né? Então, meu prezado, são esses meus conselhos. Quero deixar uma saudação para todos, principalmente para Israel. Principalmente para Israel lá na Palestina. Eu quero deixar uma saudação para a Itália, a Espanha, a Suíça, para Israel, para a América, para Portugal, para a França, para a Polônia, para a Alemanha, para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia, para o Paquistão, para a África do Sul e do Norte, para todo o continente da África. Que Deus abençoe a todos. Para aquelas pessoas que ainda estão perseguindo os crentes que vão levando a palavra do Evangelho, trabalhando pela graça gratuita de Deus. É algo que não era para ser perseguido. Mas devido à ignorância da inalfabetização, analfabeto persegue, achando que ele ganha alguma coisa, e ele não ganha nada, só é condenado por perseguir aquele que vem trazendo a salvação para ele. É a mesma coisa de você estar com sede e o outro te oferece um copo de água fria, cristalina. Joga o copo para lá. Despreza. Mesma coisa. A palavra de Deus, ela não machuca, ela não fere, ela não agrava. O homem que anda se destruindo sozinho, achando que na mentira, no engano, na falsidade, ele vai achar paz para ele pro resto da vida. Achando que a ciência vai dar saúde para ele, livrar ele das enfermidades que vem a iniquidade. Achando que o diabo, Satanás, a besta, vai mandar chuva para ele. Muitas das vezes naquele deserto, perseguindo crente, precisando de chuva, não sei o que. Você acha que a besta, o diabo, Satanás manda chuva lá? Manda alguma coisa que presta? Nada, não vai senão em Deus. Nem o sol não clareia lá se Deus não permitir. Nem o clarão do sol. Se torna tudo em trevas, que nem naquele dia do Egito. Que a cidade de Gós havia luz, mas o restante estava tudo no meio das trevas de apalpar. Por 3 dias e 3 noites. Uma semana de trevas, porque negavam a palavra de Deus, negavam a ordem de Moisés. Treva ao meio-dia, como se apalpasse na escuridão, sem poder sair de casa, porque rebeliava contra a palavra de Deus. Então, meu prezado, são esses meus conselhos. Vou deixar uma bênção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração, desde hoje para todo sempre e para eternamente. Amém. Amém.